O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Carioca. O estádio Lourivaldão em Saquarema estava fervendo. Quase 4.000 torcedores estiveram por lá. A maioria, vascaínos, que esperavam bem mais desse jogo. É estadual, a gente quer resultado. Sampaio Corrêa, com todo respeito, é pro Vasco ganhar. Nós estávamos esperando um pouco mais de velocidade, um pouco mais de garra. A gente estava esperando que o Vasco pudesse vir e dar um pouco mais de sangue. O sabor é de um empate amargo mesmo e um desempenho ruim do time que tinha 2 desfalques. Coutinho e Paulinho ficaram no Rio de Janeiro porque estavam sem condições de jogo. No meio, Carille apostou no jovem de 18 anos, Lucas Zuccarello, que fez a estreia como titular. Zuccarello arriscou e a bola vai para fora. Do outro lado, o Sampaio Corrêa começava a gostar do jogo. E agora? Alexandre invadiu a área, bateu Léo Jardim para dar o rebote, vamos ver o centroavante brigando com o zagueiro. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas estamos tentando dar o nosso melhor, ver o que tem para melhorar lá com o Carille e botar melhor. Só que no segundo tempo o jogo não melhorou. Com a falta de velocidade do ataque vascaíno, a torcida começou a se irritar. Não só a torcida. Fábio Carille não estava gostando nada do que via. E nem Felipe Maestro, diretor técnico do Vasco. Esse estava indignado. Todo mundo assim indignado que por conta do resultado. A melhor chance do jogo veio no fim. Jean Davi chutou bem, mas aí Zé Carlos brilhou. Vai cair para Jean Davi. Espalma Zé Carlos! Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, e no outro lado entendemos a situação do campo, tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos disponíveis, empurrou o time o jogo inteiro, mas ficou tudo no 0-0 mesmo, viu? Resultado que não muda a vida do Vasco na tabela do campeonato. Só que agora já são 3 jogos sem vitória e restam apenas 2 rodadas para o fim da Taça Guanabara. A gente está priorizando tudo, isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. No Carioca, 2 clássicos pela frente. Um contra o Flamengo e o outro contra o Botafogo. Entre um jogo e outro, o Vasco ainda vai fazer a estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira contra a União Rondonópolis, no Mato Grosso. Nos preparar para o clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo. Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então, nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. E atenção, teve mudança no horário desse clássico entre Flamengo e Vasco no sábado. Agora ele vai ser disputado às 9h45 da noite. Você vai ver esse jogaço, claro, ao vivo, aqui na tela da Globo, depois de Mania de Você. O Vasco ficou no empate com o Sampaio Corrêa e vai decidir a classificação do Carioca nos clássicos das rodadas finais. Com o pai em campo, o Vasco teve a primeira oportunidade. O jovem da base, Zuccarello, tem a chance de mostrar o seu talento e leva a perigo. Jair também chuta de fora da área, mas nada de gol. O Sampaio Corrêa também chega perto. Segundo tempo e o time de Saquarema arrisca, mas nada que assustasse nos 2 lados. Na melhor chance do Cruz Maltino, a bola bate em todo mundo e fica para Jean Davi soltar essa bomba para a ótima defesa do goleiro do Sampaio. Final, Vasco 0, Sampaio Corrêa também 0. Um empate que não ajuda o Cruz Maltino. E o Gordolileu traz pra gente tudo que aconteceu ou que não aconteceu ontem no Cariocão Superbet. Lourival Gomes de Almeida, ou Lourivaldão, estádio raiz. Quase 4.000 torcedores nas arquibancadas. A localização? Sampaio Corrêa, distrito de Saquarema, na região dos Lagos. Em noite de estreia dos refletores, o time da casa recebeu o Vasco da Gama. Partida decisiva na luta por uma vaga nas semifinais. Fábio Carille não pôde contar com Felipe Coutinho, machucado, e Paulinho, poupado. Chance para Payet e Zuccarello começarem jogando. E foi dos pés do garoto de 18 anos que saiu um dos poucos lances de perigo da etapa inicial. Chute para fora. Jair até acertou o alvo, mas Zé Carlos estava lá.
A oportunidade mais clara acabou sendo do Sampaio. Já nos acréscimos, Oliveira errou, Alexandre arrancou e bateu. Léo Jardim deu rebote e Paulo Henrique evitou o que poderia ter sido gol. Pernão, por pouco, não chegou na bola. Na etapa final, as duas equipes seguiram com dificuldades para criar. Bola na área do Vasco. Elias rolou e Maxi finalizou por cima. Eliandro tentou de falta, mas Léo Jardim pegou. Na reta final, o time de Fábio Carilli até esboçou uma pressão. Jean Davi mandou uma bomba de fora da área, mas Zé Carlos fez essa defesaça. Noite sem gols, resultado e desempenho que geraram protestos da torcida vascaína. Na saída do campo, o zagueiro João Vitor discutiu com torcedores e teve que ser acalmado pelo capitão Verrete. Todo mundo assim indignado que por conta do resultado, essa questão do João, desculpa, eu não vi, tá? Eu não vi isso daí, então não posso falar. Indignado, e a conversa ali foi pra gente ficar quieto, trabalhar quietinho e a partir de amanhã começar a preparar no clássico. Bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo. O empate colocou o Sampaio Corrêa no G4 e deixou o Vasco no mesmo lugar em que estava antes, na terceira posição. Para chegar às semifinais, o Cruz Maltino vai precisar pontuar nos 2 jogos que restam, logo 2 clássicos, contra Flamengo e Botafogo. Se preparar para o clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, né? Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então a nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. Depois de um ótimo início de temporada, já são 3 partidas sem vencer. É claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer. Ó, tem uma coisa que eu aprendi. Fernandão, que jogou no Vasco, que torce também pro Vasco. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer primeiro? A ruim. Não, primeiro tem que ser a boa, senão a gente estraga a minha piada. Tá bom, então. A boa é que Jesus te ama. E a ruim é que o próximo jogo do Vasco é o Flamengo no Maracanã. O Flamengo que tá engrenado, que o Botafogo também amanhã vai ter problema, apesar de que é clássico, né? E assim, só uma informação, o jogo do final de semana mudou de horário. O clássico do final de semana, a gente vai falar muito disso na sequência, mas ia ser no meio da tarde e o pessoal reclamou do calor. Chegaram do Rio ontem também, né? Ninguém sabia que tava calor no Rio de Janeiro em fevereiro. O Campeonato Carioca era disputado em Massachusetts, né? Antigamente, mas beleza. Aí o jogo... Não sei como é que a Plim... É da Plim Plim, né? Exato. Não sei como é que a Plim Plim mudou, não. Também de 4h30 para 9h30. Mexeram na grade lá. Boninho vai ficar... Ah, não, mas não é Boninho, não. Agora. Não, mudou. Alguém ficou chateado lá no Plim Plim. Não devia estar muito concorrido esse horário. Não, mas sábado tem novela? Tem. Também não é problema nosso, que a gente não quer saber. A gente quer saber é daqui. Eu, hein? Vamos fazer o seguinte... Fernandão, um começo de ano questionável pro Vasco. Porque o Vasco foi o primeiro time a botar o time completo. A primeira equipe a botar o time principal no Carioca foi o Vasco. E que foi muito bem na sua estreia. Então, mas me iludiu mais que a Morena do Colomandê, pô. O Flavinho já tinha falado sobre isso, a gente retomou esse assunto. O Vasco tá sentindo muita falta. A boa tarde pra galera de casa, nem falei. Pô, vai dar 10 boa tarde também, tu? Tá parecendo aquele cara boa tarde, pessoal. Educação não quer demais. Mas... sentindo muita dificuldade dos lados do campo, ainda mais pro Verrete. A gente falou da dificuldade que o Vasco ia ter sem esses pontas, com a ausência de Adson, de David, e não conseguiram trazer jogadores à altura para poder fazer essa função. E o Vasco está sendo um time muito burocrático. Você consegue prever muito bem o que o Vasco pode fazer. É esperar uma bola no pé do Payet ou usando os lados do campo sempre com PH ou o Lucas Piton, que tem até conseguido fazer bem a função, tem conseguido chegar em linha de fundo, tem conseguido ser eficiente nas suas funções, só que é muito pouco para um Vasco que quer chegar muito longe, que teve dificuldade no ano passado. Falta esse jogador do 1 contra 1, esse cara do drible, que vai... para esse tipo de defesa, né, como o Sampaio Corrêa, que foi muito bem dentro do que se propôs a fazer, precisa do drible, do 1 contra 1, precisa que você tire um jogador para que o outro saia na marcação e os espaços ocorram. Precisa de uma coisa que o Vasco também está faltando, é o ataque aos espaços. Os jogadores estão pedindo muito a bola nos pés. Quando você a bola nos pés, você não faz a defesa do adversário se movimentar. Quando você ataca o espaço, se movimenta na última linha do adversário, você tem a profundidade e você ainda faz a defesa se mexer. Quando você faz isso acontecer, abre espaço para outros jogadores conseguirem penetrar nesses espaços que você cria. Como é o nome do atacante que o Vasco queria trazer? Qual deles? Que deu errado e o Pedrinho estava falando lá esses dias. Bruma. Bruma.
bom atacante. Ajudaria o Vasco nessa função aí. Ajudaria, seria titularíssimo. Titularíssimo.